Então, queridos, começando tudo de novo, né? Nós vamos entender por quê que quando a gente vem num ambiente de natureza, respirar o ar puro, ter contato com o sol, dormir bem à noite, num ambiente de descanso que não tem barulho, faz com que a gente recarregue as nossas baterias. Entrar num lugar para tomar banho, igual ali embaixo naquela represa, faz com que nós nos sintamos assim mais leves, revigorados, né, energeticamente, espiritualmente. Então hoje a ciência ajuda a gente a entender passo a passo e por isso eu trago aqui um pouquinho do meu livro As Leis Naturais do Ser para fazer a gente entender sobre isso. E eu levo primeiramente para Deus, porque hoje o que a ciência diz para nós? A ciência diz que o ser humano ele já nasce com um cérebro programado para crer em Deus. Então, por uma rede neuronal cheia de conexões ali, essa conexão ela passa por mudanças e transformações que os cientistas observam quando nós buscamos Deus. Então, quando eu me ponho para orar, essa conexão é fortalecida. As pesquisas apontam que quando eu oro, o fluxo sanguíneo em determinada área do meu córtex cerebral aumenta de forma que eu tenho mais força para vencer vícios, eu tenho mais força para vencer as dificuldades, eu tenho mais força para ter mais saúde emocional e física, e até mesmo a estrutura do cérebro é aumentada, a massa encefálica ela aumenta de tamanho. Então, quem usa álcool, quem usa droga, quem trabalha demais e é sedentário, tem um cérebro cauterizado que vai murchando, né? Qualquer vício murcha. E você exercitar a confiança em Deus, fazendo a oração, fazendo louvor, né? Atividade física faz com que esse cérebro seja ampliado, porque o fluxo sanguíneo vai ser melhorado. Então, a confiança em Deus deve ser estabelecida primariamente, porque tudo isso que nós falamos nesses dias que estamos aqui, ouvindo nessas palestras, a gente entende que o que a gente vive aqui é um conflito, né? Ou o que eu estou fazendo está em harmonia com a luz e me dando força e vigor, ou o que eu estou fazendo está aqui me destruindo, me desconstruindo e está, de certa forma, a favor do inimigo das almas que veio para isso. E muitas vezes nós somos levados a estar nessa caminhada sendo tentado, né? Tentado não porque Deus não nos tenta, mas sendo, de certa forma, convidados por Deus para estar com Ele. Despertados, convidados, né, para a gente. Obrigada aí pela ajuda. Vocês podem me ajudar se quiserem, fica à vontade. Então, Deus está sempre em busca de nos levar para Ele, nos convidando para Ele, para que a gente trilhe esse caminho mais seguro. E o inimigo das almas, ele não convida. Tá? Quando a gente estuda a Bíblia, a gente entende que ele não convida. Se você deixar o espaço preparado, ele vai chegar e entrar sem te pedir licença, sem deixar nenhum convite. Quando eu estudei o Evangelho, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi ver Jesus expulsando o demônio das pessoas. E hoje a gente considera isso muito pouco. Imagina se nos dias de Jesus, a cada pessoa enferma que se aproximava de Jesus, Jesus praticamente expulsava demônios. Imagina na nossa geração, né? Então a gente precisa, de fato, despertar essa confiança em Deus de forma muito assertiva, como a gente tem feito aqui, buscando pela manhã, buscando pelo meio-dia, buscando antes de dormir, e tendo uma busca na palavra, que é o caminho seguro que ele deixou para nós. Então, colocar essa confiança em Deus em primeiro lugar, porque quando eu coloco essa confiança em Deus em primeiro lugar, eu vou então conseguir fazer as demais. Se eu tentar colocar outras coisas em primeiro lugar, eu posso não conseguir. Eu posso até conseguir por um período, mas depois eu caio. Se eu não entender que Deus tem que ser primeiro lugar. Entende? Concordo? Faz sentido? Então vamos continuar. Segundo passo é examinar e entender a Bíblia. A Bíblia, ela é o manual do ser humano. Olha, tem um Criador, ele me deixou o meu manual. Se eu não examinar esse manual, eu vou muitas vezes estar andando na contramão da minha necessidade. Era o que eu fiz, foi o que Deus me mostrou. Quando eu estava lá morrendo, ele me mostrou: olha, filha, você está andando na contramão. Por quê? Você não está comendo o alimento que eu deixei para você, você não está descansando da forma que você necessita, você não está vivendo em harmonia com aquilo que eu coloquei no seu corpo ali. E, de fato, as multidões dos enfermos sobre essa terra estão, infelizmente, nessa condição. Porque quando pega um paciente e ele aceita o que a gente leva e ele
se disponibiliza a praticar, a gente tem pacientes e pessoas que testemunham, que às vezes não são meus pacientes, porque isso está sendo feito há muito tempo, bem antes de eu nascer, né? Então, a gente vê pessoas que se curou de lúpus, doença que a ciência fala que não tem cura. A gente tem pacientes que se curou de 10, 12 anos de depressão, pessoas que saem de quadro reversível, que os médicos desenganam, dizem, olha, nós não temos mais solução, a ciência não tem mais solução, como era o meu caso para você. E pronto, a pessoa começa a cuidar das suas leis naturais, entrar em harmonia com aquilo que Deus deixou para nós, e ele fica curado. Agora, muitos deles regridem, depois de um tempo volta para a vida velha, novamente. Por quê? Porque não entendeu que Deus tem que ser o primeiro na vida dele, para que ele tenha da fonte, do trono de Deus, a força para permanecer no caminho. Então, eu entendi isso e por isso estou aqui. E todos os dias eu clamo a presença do Senhor na minha vida para não sair do caminho. Então a gente entende, hoje eu quero falar aqui sobre o afeto, né? É uma das coisas que, por falta de entender esse complexo de Deus na mente, de protegê-lo, a gente precisa proteger o complexo neuronal que faz ali o ponto de Deus, ou o complexo de Deus na nossa mente. Eu chamo de complexo, porque não é um ponto, né? São várias ligações nos nossos neurônios que vai formar toda uma força para nos dar potencial. Então, por não entender isso, a gente come alimentação industrializada, nociva, cheia de glutamato monossódio, cheio de aditivos químicos, cheio de cafeína, cheio de açúcares e gorduras, que são todos preparados para viciar, destruir e enfraquecer. Então, já passei em lares de pegar óbitos de criança de 7, 10 anos por comer miojo. O que tem no miojo que mata, gente? Glutamato monossódico. E não importa, está no tempero e está na massa. E glutamato monossódico está praticamente em todos os produtos industrializados. Bolacha, biscoito, pães para saborizar, para dar palatividade, né? Então, tudo isso é nocivo para nós e vai afetar diretamente nossos neurônios. Então, o glutamato monossódico é um dos aditivos que eu gosto de pontuar muito, porque ele está em tudo, igual cafeína, praticamente está em muitas coisas, açúcar, gordura, sódio. E o que ele faz? Ele faz uma desconexão ou ele acaba deixando os nossos neurônios inabilitados para agir da forma que ele deveria agir. Dessa maneira, por exemplo, uma pessoa que leva um beliscão assim, parece que ela está levando uma punhalada, por conta que os neurônios estão tão fora dos seus padrões normais que a leitura que ele está fazendo é totalmente fora do normal. E quando a pessoa está nesse quadro, ela é diagnosticada com fibromialgia, tá bom? Por conta de glutamato monossódico. E aí os quadros emocionais fica tudo bagunçado, o humor fica tudo bagunçado, a vida espiritual fica comprometida. Muitas vezes a gente tem noção do que eu devo fazer, mas eu não tenho a força de fazer. Por quê? Porque o que eu como, o que eu olho, o que eu escuto, o que eu vejo está me comprometendo. E isso está relacionado. Então, a alimentação deve ser aquela que Deus deixou. Gênesis 29. Alimentação vegetariana. Mas eu posso comer alguma porcaria de vez em quando? O Espírito de Profecia diz que quando a gente faz isso, a gente está roubando um centavo do Senhor. Então, de vez em quando a gente vai ser ladrão do próprio Deus e de nós mesmos, ou infiel a nós mesmos. Infelizmente, a gente vive num mundo que muitas vezes é necessário. Quando eu estou viajando, eu roubo, de fato, porque você não vai achar o alimento ideal na estrada, né? Ou quando eu estou em alguma missão que eu não consigo achar o alimento ideal, eu roubo esses centavos do Senhor. Às vezes a gente não consegue dormir também na hora certa, que tem a hora certa de dormir, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o sono. Qual a importância do sono para a proteção do cérebro? O sono é o único meio pelo qual o meu cérebro recebe desintoxicação. Os cientistas e os pesquisadores deixam bem claro, né? Eu dou cada referência bem certinho no meu livro. Se nós dormirmos por volta das 21 horas, a gente já precisa ir para a cama, para 10 horas da noite estar dormindo. Isso vai fazer um processo de liberação de proteínas P53, que vai fagocitar as células adoecidas e vai limpar o nosso cérebro, ou o nosso corpo e reparar. E no nosso cérebro também. Um complexo neuronal vai desenvolver ali um processo para limpar o cérebro, tirar resíduos e deixar ele limpo. E dessa forma a gente fica mais fortalecido e dificilmente vamos adoecer. Mas por causa que as pessoas estão dormindo tarde, você vai dormir lá 10, 11 horas,
muito estimulado pelo que come, pelo que bebe, pelo que olha, não consegue dormir antes. Então, o que estimula o cérebro e impede o sono? Tudo que eu estou falando. O que a gente olha, redes sociais, tem luzes, tem cores, tem sons, estimula o cérebro, vicia o cérebro. Comida, bebida, estimula o cérebro, vicia o cérebro. Né? Até mesmo o ambiente que a gente está trabalhando, a forma como a gente está trabalhando, você tem que ter muito barulho, também faz esses processos. Né? E aí você vai deitar, você não tem sono. A gente precisa se desconectar dessas coisas, reduzir essas coisas ou eliminá-las da nossa vida, colocar aquilo que é saudável, aquilo que a gente conheceu aqui, que a gente entendeu aqui que é possível e de forma muito deliciosa, né? Porque quem aqui está descontente com quem viu, comeu e bebeu? Ninguém, né? Tá todo mundo feliz. Mostra eles lá para ver. Todo mundo tá feliz? Tá todo mundo bem? Gostaram do que receberam aqui? Sim. Ótimo. Então é possível fazer uma vida saudável, não é? Sim. É possível, é claro. A gente só precisa se organizar para isso, e orar e pedir para Deus nos ajudar nisso, entendeu? Então, continuando aqui, falei sobre o sono, a importância dos afetos. Hoje, tudo isso que eu estou falando, as mídias, a má alimentação, o estilo de vida estressante, tem nos desconectado afetuosamente um dos outros. E isso é necessário ser resgatado. Por quê? A gente vê, e eu, como terapeuta, pego crianças de 7, 8 anos, 9 anos, que eles não têm mais vontade de viver. Adolescentes que estão lá na terceira ou quarta tentativa de suicídio, porque eles não querem mais viver. Por qual razão? No lar está tendo uma desconexão afetiva, não tem olho no olho. A gente vem de uma cultura aqui de violência, né? Uma educação autoritária, onde o pai quer que a criança obedeça na força, na marra, porque foi criado assim. Mas na minha época eu não adoecia emocionalmente. Sim, porque nós éramos mais fortalecidos. Hoje nós somos mais enfraquecidos. Então, quanto mais vai passando o tempo nesse estilo de vida, mais a nossa biologia vai enfraquecendo, menos resistência. E a nossa prole tende a ser menos resistente. E a ciência mostra, passo a passo. Se eu cuido do meu estilo de vida, então eu faço atividade física, eu cuido da minha alimentação, isso vai revigorar a minha biologia, isso vai marcar os meus genes, e isso vai chegar também para minha prole. Então, até a terceira geração. Então, meus filhos, meus netos vão ser fortalecidos. Mas se eu desenfraqueço, eles também serão fracos. Então, tanto reversível quanto evitável, como a ciência diz, né? A gente pode, sim, melhorar, sim, só basta a gente querer. Continuando aqui, meu computador está acabando a bateria, mas vamos lá. Falando do afeto. O nosso olho, ele trabalha, o nosso cérebro trabalha 76% em torno do nosso olhar. Então, quão importante é você olhar? Quando eu passo por uma pessoa, olha, se eu passar pelo Ananias, se não dá bom dia para ele, o cérebro dele vai entender isso como uma agressão. Por isso que a gente se sente desconfortável, se sente agredido porque não recebeu um cumprimento da pessoa. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Chega no outro, cumprimenta, pede um abraço. Eu necessito de abraço. Gente, cada um de nós necessita de abraço. Contato físico, pele com pele. A gente precisa disso. Isso não é balela, entendeu? Eu passo isso para os meus pacientes. Eu já expliquei e repito. Pacientes com autismo, eles não querem, mas depois eles aceitam. Pacientes rebeldes, filhos com desejo de suicídio, falo, você vai pedir abraço para seu pai e para sua mãe. Eu gravo as minhas sessões terapêuticas com eles, explico o funcionamento do cérebro para o paciente e falo, mostra para o seu pai e mostra para sua mãe. Entendeu? Espero que eles entendam. Se eles não entenderam, tudo bem, a gente fez a nossa parte. É importante eles entenderem isso, entendeu? E o último paciente que eu fiz, ele pedia abraço para a mãe. Ele já tinha naturalmente essa consciência que quando ele recebia o abraço, ele se sentia bem, mas não sabia o porquê. Mas a mãe dizia, não, você é muito pegajoso, você quer ficar abraçando o tempo todo. Uma carência afetiva da parte do pai que não tem uma reciprocidade afetiva com ele. Aí ele achou na professora alguém para abraçar todos sempre que precisava, né? Então, assim, a gente tem essa necessidade. A gente não precisa ficar no fundo do poço afetivamente para ter essa necessidade. Quem tem cônjuge não tá nisso, mas quem tá sozinho tem. Às vezes não chegou ainda ao entendimento. E a gente precisa. Então, eu sou sozinha, eu sou muito carente, eu vivo abraçando as pessoas. Mesmo, e eu peço, gente, eu não espero que a pessoa adivinhe, chegue a mim, eu peço, igual eu fiz ali, olha, eu preciso desse abraço. Não é brincadeira, não é balela, é verdade, tá bom?
É verdade, nós trabalhamos sobre verdade, então é verdade isso, tá bom? Viu? Sim. Uma palavra, né? Aham. Com mãe de um monte de filhos. Olha. Aham. A criança, ela é estimulada, quando a gente tem um bebê, é importante, né? Eu já parei, mas tem mães aqui, não sei se ainda tem alguém que vai ter bebê, né? Mas quando eu vejo assim, gestantes, eu converso com elas, falo, eu acho que você Posso adotar. Sim. claro, Aham. adotar, né? Como eu fiz, adotei tantos que eu nem sei. Então, é importante esse contato da mãe com o bebê, né? A massagem, né? Aquela massagem gostosa que você faz na costa, na barriga do seu bebê, na cabeça, né? Porque tem mães que, como ela não tem esse sentimento, né, de afeto, então o que vai acontecer? Vai crescer o bebê já carente, de berço. Sim. Porque ele não teve esse Sim. aconchego, esse carinho, esse abraço, essas massagens da Sim. mãe. Então, isso é muito importante. Sim. Eu sei que ainda tem mães aqui que ainda vai ter bebê, né? Mãe nova, com marido. E ela sabe disso mais do que eu, né? Que ela também é terapeuta. Isso é muito Mas olha, esse é muito importante. Então a gente vê crianças, como você falou, muito carentes. Né? Às vezes a gente está na igreja, assim, a gente vê aquelas criancinhas assim, lá encostadinha na parede, né? Bonitinha. Gente, dá uma pena, né? Eu me arrepio toda. Sim. Então, eu faço isso que você faz, né? Mexer, abraçar. A gente vê a felicidade, né? Isso. No rosto dessa pessoa. E assim como tem crianças, tem adultos também, como você falou, né? Isso. Eu também costumo pedir, eu vivo pedindo abraço, né? Às vezes, vem cá, vamos te abraçar, né? Às vezes as pessoas, não sei se confundem, né? Mas a gente, às vezes até me confundiam, né? Porque eu sempre fui assim, muito, muito chameguenta. E quando eu era mais nova, né? Que trabalhava assim, meus colegas de repartição, né? Um abraço aí. Tinha uns que já pensavam que eu queria namorar. Né? Gente, só mensagem. Mas a gente não pode Mas se intimidar por causa dos pensamentos dos outros. A gente precisa ser você falou, genuíno. Né? Eu entendo isso. Deixa eu pensar, né? Isso, genuíno. Muito obrigada, viu, gente? Isso, maravilhoso. Tudo isso que ela está falando aqui é provado cientificamente. Então, eu trago no meu livro as fontes dentro do afeto infantil. Quando há esse afeto, a dopamina no cérebro é fortalecida, os neurônios são fortalecidos e produzidos na hora essencial, de modo que, depois de adulto, a criança fica fortalecida a entender que existe prazer que eu posso deixar para depois. Ou seja, eu vou abrir mão de um prazer imediato agora, porque eu sei que no futuro eu vou ter um prazer muito mais significativo. E por falta disso, a gente vê muitas pessoas caídas no vício, que é o prazer imediato. Então, vai comer e beber e fazer coisas que é nociva, mas é assim mesmo, porque eu tenho alegria aqui, porque eu tenho prazer aqui, vai pro shopping no final do dia, todo dia, ele não sabe vencer aquele prazer que está causando obesidade, que está causando doença, que já foi lá no médico, o médico falou que você tem que parar com tudo isso, mas ele não consegue, por quê? Faltou o afeto na infância. Mas agora, isso explica, mas não justifica. Só por causa disso, então eu vou me matar agora? Não. Por quê? Porque eu posso reverter todo esse quadro. Né? Cuidando do meu entorno, precisa de terapia? Precisa. Por isso que eu sempre defendo isso, gente. Terapia, terapia, terapia. Se você não acha um profissional que faz você desenvolver apego por si mesmo, afetividade por si mesmo e para o outro, e conexão consigo mesmo e com o outro, busca. E se quiser, eu tenho uma lista de profissionais, tá bom? A começar por mim. Tá joia? Eu queria pedir, essa parte da criança, né, a parte afetiva, emocionalmente, a gente saiu de vir lá da gestação, né? Sim. Quando a mãe não amamenta a criança, não tem aquele carinho que amamenta, que aquilo ali é um afeto, né? A boca, né? A boca. Então, quando a criança não é amamentada, ela vai crescer numa adolescente sem o afeto, sem o carinho, aí você disse um vício, né? Aí, já que ela não teve o carinho, amamentou a boca, que ela tem aquela ligação com a mãe, que a mama, o leite, que é vida, que é sangue de vida, ela vai fumar a boca, né? O cigarro vai para a boca. O pipo vai para a boca, né? A bebida vai para onde? Para a boca. Comida, as drogas vão para a boca. Então, a boca é um canal de realmente... De prazer, né? É o nosso canal de prazer maior. Quando as crianças, assim, começam na infância ter algum problema, algum transtorno, a gente sabe que lá atrás não teve a mama, não teve esse momento, que a mama é
Isso, exatamente. Então, o emocionar. O emocionar também é nosso. E hoje nós somos tratados como 90% analfabetos emocionais. Quando nós não temos as nossas emoções, e faz parte da nossa lei, nós temos que aprender a dominar, a gerenciar, como diz, né, Augusto Cury, as nossas emoções, porque senão a gente vai ter dificuldade de relacionamento com o outro. E se a gente tem dificuldade de relacionamento com o outro, você não desenvolve, não deslancha profissionalmente, nem espiritualmente, nem emocionalmente. Você não se relaciona, porque se você for na igreja, tem alguém assim assado, já mexeu comigo e eu já vou me apartar. Aí vou no trabalho, já também não deu certo ali, já ganho as contas, porque eu agi de forma disfuncional no trabalho e também já ganho as contas e a gente não fica. Então, as pesquisas mostram para nós com clareza que nós somos analfabetos emocionais. A gente investe muito bem em academia, boa alimentação, estilo de vida e não cuida das emoções. Precisamos cuidar das emoções. Né? E eu falo bem abertamente sobre o nosso livro, no meu livro aqui a respeito disso. Enfim, e a importância do contato com a natureza, para a gente finalizar. A gente entendeu sobre a alimentação natural, a importância do ar puro, né? A importância, né? Eu não falei da atividade física. Vamos primeiro da atividade física para depois falar sobre a natureza para a gente finalizar. Qual é a importância da atividade física para nós? Isso é essencial. Hoje, vários cientistas deixam claro que a atividade física ele é tratamento para doenças cognitivas, para doenças neurológicas, para doenças físicas. Entende? Então, doenças crônicas são tratadas com atividade física. Doenças neurológicas são tratadas e evitáveis com atividade física. Então, nós necessitamos, dentro daquilo que a Organização Mundial de Saúde orienta, 1 hora de caminhada por dia. Não gosto de caminhar. Descobre o que tu gosta de fazer. Se é nadar, se é pedalar, se é pular, bungee jump, ou se é a cama elástica lá, pular corda, né? Mas a melhor atividade física mesmo que a gente faz é a atividade do dia a dia, que eu gosto muito. Eu dou uma caminhada, chego em casa, pego uma enxada, vou capinar um pouquinho para exercitar os braços. Mas desenvolvi também a atividade da calistenia, que você acha no YouTube, de forma muito simples, passo a passo para iniciante. E é uma atividade que você usa o próprio corpo para fazer o seu exercício. E detalhe, alinha o corpo, que é uma benção. Meu filho foi diagnosticado aos 7 anos com uma perna maior que a outra e a coluna já estava um S. E cresceu assim. E a partir dos 14, 15 anos, ele começou a fazer calistenia. E hoje, aos 17 anos, o corpo dele está 100% alinhado. Não tem mais perna curta e nem coluna torta. E até mesmo a cervical aqui, que era projetada para frente, se corrigiu. Ou seja, fez uma correção ali no corpo dele, atividade física. Então, a gente precisa, de fato, colocar isso em ação. Nós temos ali as panturrilhas, que é o nosso segundo coração, que precisa ser acionado na caminhada, entende? Todos os dias. Então, a gente precisa acionar o segundo coração para aliviar o primeiro coração e ter melhor circulação, melhor saúde, para a gente, de fato, deslanchar numa vida saudável. Tá bom, queridos? E a importância da atividade física. Do meio ambiente aqui. Já terminei, agora vamos para a natureza. Ao estar em meio à natureza, a gente tem maior contato com a cura, já falamos, com o sol necessário. E aqui é um ambiente, primariamente, gente, aqui em Recanto Manaim tem um ambiente chamado solário. Eu fui lá ontem. Encontrei o meu lugar que eu procurava e não tinha achado ainda. Tomei lá 20 minutos de sol. Foi uma benção. E a gente precisa fazer isso. O sol, ele faz despertamento de mais de 200 mil genes no nosso corpo, que vai potencializar todos os órgãos do nosso corpo para a gente ter vigor e saúde. Então, o Renato perguntou aqui que por que no passado as pessoas tomavam cachaça, comia carne de porco e bebia café e não morria, porque vivia na natureza, tomava sol e se exercitava no campo, trabalhando ativamente o dia inteiro. Diferente de nós hoje, que vamos lá na academia com ar-condicionado, como lembrou ali também, e a gente nem soa, né? A gente faz uma atividade que não é capaz de expulsar para fora as toxinas que saem pelo suor, pela urina, pelas fezes e pela respiração. Então a gente precisa disso. A atividade física é essencial para a gente ter boa saúde de forma integral. E o contato com a natureza também. Você ter contato com a natureza, olhar o verde,
As pesquisas apontam que só em olhar o verde e as paisagens naturais é capaz de reduzir a ansiedade e o estresse. Ainda que eu não venha e caminhe aqui, os médicos entenderam que se eles colocarem um vídeo para os pacientes olharem, é capaz de reduzir essa ansiedade. Então é terapêutico você caminhar em meio verde, colocar os pés no chão. A gente não fez isso, mas nós vamos fazer. Eu vou convidar vocês para fazer depois do café. Pôr os pés na grama. Os medidores de voltagem, de energia no nosso corpo, porque a gente tem energia mesmo. Ó, eu estou aqui, aparelho eletrônico, tudo que a gente toca é eletrônico, acumula energia, a energia que nos perturba biologicamente. A gente precisa se descarregar. Como? Ponhando os pés na grama, na terra. Simples assim. Se você não tem um cantinho de terra, arruma, nem que seja um vaso, uma vasilha ali com terra para a gente pôr o pé. Mas caminhar na grama, caminhar em meio à natureza, desestressa, fortalece o nosso corpo. E aí é que a gente entende como que eu venho num ambiente e volto com as minhas baterias recarregadas. É por causa desses detalhes que a gente não entende. A gente vive na cidade rodeado de buzina, de barulho, motores no meio da noite, sirenes, que além de perturbar os nossos ouvidos, perturba também o nosso coração, porque às vezes a gente fica pensando, né, que essa sirene está fazendo o quê? Muitas pessoas têm esses questionamentos. Quem está morrendo, quem está passando mal, quem está sendo preso. E asfalto, lajes, né, rochas, nós não fomos feitos para isso. Passo a passo, a Bíblia deixa claro lá para nós que nós fomos feitos para morar no Éden, no jardim. Né? Deus criou o sol, soprou nas nossas narinas o fôlego de vida. Né? Logo depois criou Adão e Eva, e ali uniram eles em casamento. Então, tudo isso faz a gente entender que eu tenho uma linha a caminhar de acordo com ela. E eu trato cada paciente alinhando a vida dele ao manual da vida, que é a Bíblia. Então, eu sou uma psicanalista clínica que faço uma psicanálise cristã, né? Alinhando as pessoas na ciência e na Bíblia, que é esta necessidade de cada pessoa na face da Terra. Tá bom? Deus me fez entender isso e eu me alegro quando alguém entende. Tá bom? E agradeço pela palavra. E a gente agora vai fazer o nosso café. Muito obrigada, viu?